Buenas Gauchada, do canal Fala aí Professor. Hoje nós temos aqui a possibilidade de conversar com o professor Rinaldo Souto, que está com vários novos projetos. Devido à situação, nossa entrevista tem que ser feita online, né? Nós estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para ficarmos em casa. Como nós temos todo esse tempo livre, os projetos do professor Rinaldo tiveram que dar uma parada, assim como toda a minha movimentação, e ele se dispôs a conversar um pouco conosco, falar dos seus projetos. Muito obrigado, professor Rinaldo. E como é que o senhor está? Como é que está a situação por aí? Boa noite, meu amigo Tony. Em primeiro lugar, agradecer esse canal bastante prestigiado, Fala aí, Professor, por nos oportunizar, mostrar um pouco do nosso trabalho e também voltar a rever o amigo aí, que a última vez nós falamos por telefone, tu estavas na estrada. É verdade, é E, verdade. no fim, não podemos estender muito o assunto, mas foi muito positivo. E dizer que realmente é importantíssimo que nós todos tenhamos consciência de estar respeitando todas as normativas que nos forem transmitidas pelos nossos governantes, porque realmente não é brinquedo, é bastante sério este processo que nós vamos enfrentar, mas com responsabilidade, com consciência e se resguardando, cada um na sua casa, como nós estamos fazendo hoje aqui. Certamente, no momento devido, nós vamos superar e retomando em seguida a nossa vida, a nossa rotina de vida com tranquilidade e saúde, que é o principal a todos. Bom, professor, o nosso canal ele tem o objetivo de auxiliar os instrutores de dança, né? Principalmente os instrutores que estão começando a trabalhar com dança. O senhor é bastante conhecido, digamos, no Brasil inteiro, né? Colega de livro, vários trabalhos premiados, várias vezes se destacando muito, tanto no Enarte como festivais dentro e fora do Rio Grande do Sul, mas algumas pessoas, às vezes, não nos conhecem, até por serem novos, estarem entrando no movimento. Eu ia pedir para o senhor conversar, fazer um pequeno, assim, eu sei que um pequeno comentário sobre o seu trabalho, seu currículo, porque eu sei que nós não teríamos tempo de conversar sobre tudo, né? Que eu sei que o senhor tem muita coisa, muito trabalho feito, muito trabalho realizado. Mas quem é Rinaldo Souto? Bom, eu em primeiro momento, gostaria de me dirigir aos meus colegas de arte e causa, como eu costumo dizer, de que nós todos devemos nos preocupar mais do que nunca um com o outro. Então, novamente, te parabenizar pela atitude, porque esse é um momento muito delicado para cada um de nós autônomos, independente de ser professor de dança, coreógrafo, músico, cantor, declamador, enfim. Os artistas, desculpe, os artistas de uma forma geral, eles vivem exatamente para reunir as pessoas, para trazer o entretenimento, levar essa alegria e esse conhecimento que a gente adquire com bastante trabalho, com bastante estudo, e nós precisamos exatamente disso, reunir as pessoas. Essa é a nossa finalidade maior e levar entretenimento a cada uma dessas pessoas. Pois então, é uma das primeiras coisas que acaba sofrendo exatamente são esses profissionais que deixam de ter o seu objetivo maior, sendo possível, né? E então é muito importante que nós estejamos unidos, estejamos criando situações como esta que você está propiciando, para que nós possamos apoiar um ao outro, ajudar. Eu, na verdade, tenho um tempo de trabalho aí, vamos dizer que é considerável, são 35 anos, né? É bastante estrada, né? Nós somos mais ou menos da mesma época. E eu sempre falo para as pessoas, os que não me conhecem, que foi por conta de uma pedritense, né? A irmã do teu professor, Ronaldo, que me apresentou o mundo da dança gaúcha. Ela convidou para que eu fosse assistir a apresentação do grupo e eu tive meu primeiro contato com a dança gaúcha através, então, desse convite da Elina Ferreira. Eu ainda recordo com bastante carinho e respeito, porque foi a pessoa que me propiciou conhecer o mundo da dança gaúcha. E lá aconteceu um fato curioso, que eu assisti pela primeira vez a exibição da dança da Chula e estava dançando nada mais, nada menos, ninguém menos do que João Vicente,
que Puxa. hoje é, sim, que hoje é o tecladista, foi aí, é o tecladista e toca também acordeon no Nenhum de Nós. E ele estava dançando chula, foi um chuleador exímio, o irmão dele, o Lidinho, vive da arte na Itália, se não me falha a memória, desejo que estejam todos bem também. E, então, foi meu primeiro contato vendo apresentações de chula e de corpo de dança, como se dizia antigamente. Então, daí a gente passou por alguns momentos bastante agradáveis, né? Fui apresentado ao grupo do Prenda Minha, de Bagé, da minha cidade, e lá fui muito bem recebido pelos meus colegas. Um deles trabalhou muito tempo contigo na tua equipe, que é o Guilherme, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, por toda a família, enfim. E foi um dos que me ensinou, me ajudou no meu início lá, me ensinar o bate-pé ali do balaio e os taconeios da chimarrita. E então, junto com ele, o Elton Fernandes e o Jefferson, enfim, aquele povo todo lá que, de uma maneira ou de outra, me ensinou alguma coisa, propiciou que eu tivesse a oportunidade de conhecer esse mundo. A partir daí, foi só curtir, gostar muito, que a primeira coisa que acontece conosco é nos apaixonar por esse mundo. Ele é muito propício a isso, porque na verdade, até que nós consigamos a condição em aspas, profissional, nós somos totalmente apaixonados por esse mundo. Eu digo sempre, costumo dizer, quando as pessoas citam algumas questões, que eu nem vou trazer aqui, porque aqui a gente está para falar de coisas agradáveis, mas eu digo assim, eu fritei batata, ajudei a descascar, ajudei a arrumar mesa, botar toalha, tirar toalha, varrer, CTG para comprar a bota, para ajudar o grupo a fazer a sua pilcha, sua indumentária. E todos nós fizemos isso. E isso é apaixonante, porque tu produz, tu auxilia a tua instituição, tu é alguém que está ali por amor. E depois, não, por mais que nos paguem, esse amor jamais morre, porque eu costumo dizer, se tu amou, nunca vai deixar de amar. Amor não morre, morre paixão, morre desejo, morre ilusão, mas o amor não morre nunca. Então, esses que amaram o movimento, a dança, a cultura, amam eternamente. Por isso que a gente fala que é um vício que não acaba nunca. É verdade. E fala um pouco para nós das tuas produções. Eu sei que tu anda produzindo bastante, anda trabalhando em espetáculos. Eu vi bastante coisa a respeito de espetáculos que tu vem trabalhando, né? E como andam esses projetos agora freados devido à situação, é lógico, mas como é que andam os teus trabalhos relacionados a projetos futuros? Pois então, é importante dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com bons profissionais, ótimos coreógrafos, e eu sempre roteirizei os trabalhos deles, na maioria das vezes, né? Por exemplo, Girassóis, o Robson foi para uma viagem, voltou com tudo pronto, quem deu uma opinião ali foi o Alessandro Ferreira, né? Mas, tirando isso, a maioria dos projetos eu sempre ajudei no roteiro. Como é que ele iria ser apresentado, o que nós poderíamos mostrar. E isso é uma coisa que eu sempre fiz de uma maneira muito, muito simples, assim, era muito tranquilo fazer. Até o dia que a Cláudia Amara, secretária de Cultura, Turismo e Desporto da cidade de Guaíba, me recebe, a convite da Márcia, para que eu apresentasse lá a possibilidade de criar uma peça teatral que eles queriam apresentar lá, na cidade de Guaíba, para a abertura da Semana Farroupilha, de um lugar maravilhoso e emblemático que é Guaíba, o berço da Revolução Farroupilha. Então, eu fui lá e apresentei um projeto, fiz uma pequena apresentação ali, uma sinopse do que poderia acontecer, ela gostou, e realizamos aquele projeto. Contamos a história de um matadouro lá e foi bastante apreciado pela comunidade, pelos os governantes e tal. E aí ficou um convite para que eu fizesse mais algum trabalho no ano seguinte. Isto foi em 2014. No ano seguinte, voltamos para realizar um desejo que a Cláudia Amara havia externado para mim,
que era fazer o que ela chamou de tomada de Porto Alegre. Ou seja, a primeira movimentação da Revolução Farroupilha, a primeira batalha, que é a Batalha da Ponte da Zenha, que dá início, então, aos confrontos da Revolução Farroupilha. E nada mais justo do que apresentar na cidade da onde é feito o planejamento de tudo isso e da onde partem os soldados comandados por Gomes Jardim, por Onofre Pires e, obviamente, que dirigidos pelo Bento Gonçalves. Então, ela me passou a ideia que tinha de fazer isso aí, eu fui para casa, tive umas 2 semanas estudando e apresentei uma sinopse, já um pouco mais elaborada, já vendo que a coisa realmente tinha uma proporção maior. Por fim, criamos, então, um espetáculo chamado Do Cipreste ao Piratini, que até nós apresentarmos, ele não tinha esse nome, né? Ele ainda estava com aquele desejo da secretária de se chamar a Tomada de Porto Alegre. Bom, tu é pedritense, eu bagiense, tu sabe quando a gente fala em tomada o que vem à cabeça, né? A gente olha que tomada, aquela coisa da luz ali e tal. E aquele nome não encaixava com o que eu queria. E lendo bastante sobre aquilo e vendo o simbolismo, né? No momento que nós temos hoje, é um símbolo maior o Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo do Estado, e em Guaíba, aquele emblemático cipreste que tem à frente da casa de Gomes Jardim, e ali ainda tem esta questão lúdica, né, que foi a sombra do cipreste que Bento, Gomes e Onofre planejam, então, esse ataque a Porto Alegre. E no meio do caminho veio esse nome. E eu escrevi. E quando a gente ia falar, eu digo, olha, secretário, eu gostaria que a senhora olhasse aqui essa ideia. E eles acharam muito interessante e realmente veio para tirar essa coisa de tomada de Porto Alegre e ficou. E estamos com esse espetáculo, graças a Deus, desde 2015. Recebemos assim uma homenagem de uma revista local, chama Guaíba Total, e ela nos deu a capa na divulgação. Não sei se tem como mostrar aqui, professor. Tem só, claro, improvisando, pode mostrar na frente da câmera, assim, ali, que a gente consegue mostrar para quem está nos assistindo. Que bonito trabalho, Rinaldo. Um trabalho bastante caprichado, com muita primazia, né? Muito legal, muito interessante. Nós ficamos bem agradecidos, né, pela a forma com que esse espetáculo foi tratado pela comunidade, porque, como eu falei numa entrevista lá para eles, nós dedicamos assim muita atenção, muito respeito, até porque trata-se de um evento que nos chama muita atenção, é muito emblemático para o povo rio-grandense, esta ideia de termos precisado pegar em armas para defender nossos ideais, a nossa liberdade, enfim, defender a nossa honra de gaúcho, né? Então, a Revolução Farroupilha, apesar de que nenhuma revolta armada deva ser glorificada, mas ela consolida uma coragem do povo, como do ser humano, por lutar, é um direito de cada um de lutar por aquilo que vê necessário, e é óbvio, em última instância, tiveram que partir para esse conflito do qual ninguém se orgulha do conflito, mas sim dos ideais pelos quais os nossos líderes daquela época nos defenderam. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Sim, perfeito. Rinaldo, eu tenho uma frase comigo, né? Sucesso é uma decisão. Como é que daí desse espetáculo foi parar na Expo Inter com o cavalo crioulo? Como é que foi essa Pois então. Eu sei que esse teu trabalho está sempre agregando grupos de dança. Sempre esse espetáculo, tu sempre acaba prestigiando grupos de dança, independente, ajudando eles dentro das necessidades que eles têm. Isso é bom que as pessoas saibam, né? Que os recursos que tu arrecada, tu acaba transferindo esses recursos, né, para auxiliar grupos de danças que às vezes estão necessitados por algum momento ou precisando daquela ajuda, e o teu projeto acaba auxiliando grupos de dança. Então, do CTG, da onde tu saiu, como a gente diz, da dança, da arte do CTG, auxiliando em projetos maiores grupos de dança. Isso é muito legal, cara. Como é que surgiu essa ideia do cavalo crioulo?
Já estava preparado que eu ia. Muito bom, muito bom. Tu sabe que a saga do cavalo crioulo, um símbolo, um sonho, uma paixão. Esse evento surge de um convite de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Alex, o proprietário da Idealize Construtora em Projetos. E ele foi que me fez esse convite. Ele é um produtor cultural, bastante conhecido, respeitável, e ele disse: olha, eu preciso realizar um espetáculo. Fui provocado a fazer uma coisa diferente e lembrei de ti, tendo em vista o sucesso desse evento que tu realiza em Guaíba. Eu gostaria de saber se tu topa. E aí nós fomos para uma reunião com o então presidente da ABCCC, né, o seu Francisco Fleck, a quem eu estendo um abraço fraterno. E então, mostramos uma ideia que nós poderíamos apresentar. O seu Francisco achou interessante e nos sugeriu, inclusive, algumas opções de trabalho. E aí passamos a estudar aquele projeto de forma bastante profissional, porque nós estaríamos fazendo o primeiro espetáculo teatral numa arena, que é a pista de apresentações lá do rodeio, das provas de pista do cavalo crioulo, né? Então, uma pista com 160 metros, 140 metros de comprimento por 60 metros de largura, para mim era um desafio gigantesco, né? Que naquele momento ela se tornava maior do que o desafio de eu ter coreografado a abertura do desfile temático da cidade de Porto Alegre. Apesar do lugar ser muito maior, no desfile, o comprimento, né, são 400, 500 metros que a gente tem que transcorrer ali, mas eu não tinha a obrigação que estava sendo imposta para esse evento. Nós tínhamos que criar um espetáculo, ele tinha que ser colocado, todo o projeto ali, bom, enfim, tudo que acompanha o espetáculo, né? E nós tínhamos que tirar e apresentar a peça e limpar a pista em 40 minutos, tudo. E era quase que uma missão impossível, né? E eu lembro quando foi cobrado isso, e eu digo, eu faço isso a minha vida inteira. O Enarte nos limita o tempo, e a nossa vida depende de cada fração de segundo que Deus o livre acabe por ultrapassar. Então, eu não via nenhum problema. E eu me comprometi com isso. E, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa, né, capitaneada pelo Marcelo, que é um cara que tem me acompanhado, o cenógrafo dos meus espetáculos. E aí nós realizamos tudo aquilo, todos os grupos participaram, contribuíram. Neste projeto que nós estamos falando, né, dali da saga do Cavalo Crioulo, participou o Clube Juventude, no qual o meu abraço carinhoso ao Rodrigo Guterres e todo o seu elenco, que foram fundamentais para o sucesso. O pessoal se emocionou lá, depois que quando entra aquele trabalho belíssimo que eles apresentam, né? Com o animal, com o ser humano e aquela integração toda daquela trilogia que eles já têm. Então, nós adaptamos, compondo músicas próprias, fazendo alterações, inclusive, nas letras, né? Um trabalho muito bem feito pelo Felipe Barreto e pelo Felipe lá do musical do Juventude, que foi cordial e gentil e cedeu seus arranjos para que nós pudéssemos alterar algumas coisas e criar outras. Então, é dessa forma com que a gente vem trabalhando, contando com a gentileza, a generosidade, com a capacidade desses trabalhos. O Cipreste ali eu trabalho com o Lenço Colorado, com o CTG Darcy Fagundes, que é lá de Guaíba, o Caudilho Guaibense também. Já trabalhei com o Guapos do Itapuí nesse espetáculo. Trabalhei este ano com o Estância Gaúcha. Lá neste espetáculo, o Estância Gaúcha esteve presente também, nesse do Cavalo Crioulo, o Lenço Colorado apoiando. Trouxe o Derli e 3 companheiros dele para fazerem uma participação junto às apresentações, às danças latinas que nós estávamos apresentando no espetáculo.
Então, a gente vai juntando os colegas, trazendo os companheiros para perto, que eu imagino que nós tenhamos que fazer sempre, Tony. E apesar de que, em muitas ocasiões, por conta das rivalidades que acabam surgindo e das necessidades de nós vencermos, porque isso é uma coisa que um dia nós temos que falar com mais seriedade, a gente acaba brigando, se indispondo com amigos. Eu já te falei isso várias vezes. Tu és uma pessoa de uma generosidade, uma paciência que eu tenho que nascer 10 ou 20 vezes para ter muito menos do que um terço do que tu tens. E é isso que precisa. Nós precisamos agora, quase completando 50 anos, eu enxergo quanta coisa da minha vida deveria ser melhor se eu tivesse um pouco mais de tranquilidade, não levasse tudo a ponta de faca e tivesse um pouquinho dessa generosidade, dessa paciência Não, mas que tu eu acho que é tens, assim. característica de cada um, né, Reinaldo? E eu até ouvindo te falar assim, né? Sorte, né? As pessoas ainda vão dizer que tu teve sorte das coisas acontecerem, mas na verdade sorte é o quê? Preparo e oportunidade, né? Te preparaste para isso, a oportunidade apareceu, estava preparado para fazer um espetáculo em Esteio, a saga do cavalo crioulo, contando com as pessoas certas e tendo a visão, a coragem e a competência para fazer, né, um espetáculo grande. Rinaldo, com esse tempo da gente parado em casa, estou fazendo lives, né, ao vivo. Amanhã vou te convidar, amanhã às 16 horas, nós vamos fazer uma live no Instagram ao vivo e eu vou convidando alguém ali um pouco mais bagunçado, viu? Não é uma coisa Sim. mais organizada assim. E aí eu vou fazendo perguntas para as pessoas, até para a gente descontrair mais. Então eu tenho lido muito esta obra, não sei se tu conhece essa obra aqui, ó. Ah, eu já ouvi falar dela. Passos e Compassos das Danças Gaúchas. E te confesso assim, encontrei várias letras muito bonitas, várias letras para as danças tradicionais que poderiam mudar, vou dizer assim, vários arranjos do movimento tradicionalista gaúcho, até porque hoje, antigamente nós tínhamos uma característica no Enarte, tu entrava, ouvia o musical, vinha entrando, ouvia o musical, já sabia que CTG era. Agora isso se perdeu um pouco. E os arranjos dos grupos de dança, eu não estou criticando, só apenas salientando Sim. isso, né? Acabam sendo os mesmos para as mesmas danças. E quando tu vai ver uma obra como essa que vocês fizeram, junto com o José Moacir Gomes, o Tio Mo, que a gente chama, e ver uma enormidade de letras. Eu poderia usar estas letras nas danças tradicionais? Como funciona para eu utilizar essas danças, essas letras nas danças, nos eventos tradicionalistas do movimento tradicionalista gaúcho? Excelente questionamento. Realmente é uma das coisas que nós estamos aí pleiteando. E eu gostaria de aproveitar esse momento, agradecer a honra do convite do Moacir. Ele fica sempre brabo quando eu falo isso, mas para mim ele é a última pilastra viva da origem, da história da dança gaúcha. Esse homem faz um trabalho de resgate ímpar. Eu espero que nós consigamos valorizar a grandeza dessa obra com o Moacir vivo. Eu quero que isso aconteça, até para agradecer a oportunidade que eu tive de ficar 2 anos frequentando a casa dele para que nós fizéssemos o Passos e Compassos das danças gaúchas. E esse resgate extremamente interessante, ele traz realmente muitas oportunidades, muitas possibilidades de nós modificarmos um pouco a musicalidade para que a gente consiga, quem sabe, com juízo, paciência, como é que se cada um ceder um pouquinho, nós vamos harmonizar as formas de dançar. Eu sou muito contrariado com essa história de nós termos dançando 3 formas a mesma dança. Porque existem danças nesta obra aqui, assim como do livro que nós fizemos juntos, o Moacir também estava, e outros que estão elaborados aí, inclusive este último que foi apresentado pelo Paixão Cortes, são a mesma dança. E aí tem o estilo fulano, estilo beltrano, estilo ciclano. Sinceramente, isso não é quase inconcebível. Nós falamos da mesma coisa. Como é que pode ter 3 estilos de dançar o pezinho? Se a síntese do pezinho é que ela é uma dança simples, que ela é uma dança ingênua, terna, ela é uma dança alegre, ela é uma dança festiva, é para dançar com a mãe, com o filho, com a família,
Enfim, como é que pode ter 3 maneiras de dançar o pezinho? Como é que pode ter o estilo fulano, estilo beltrano, estilo... Eu não estou nem falando de uma faca maruja, de um chegadinho, de um rilo, de um 4-passe, que tem ali, não tem aqui. Não, eu estou falando do pezinho, que todos dançam. Cai em todos os concursos. Como é que pode ter 3 formas de dançar o pezinho? Então, eu tentei mostrar isso, tive uma oportunidade de estar com o Valmir, que é o vice-presidente artístico do movimento, era o vice-presidente do ano anterior e é o atual vice-presidente artístico. E aí eu tive a oportunidade de estar com ele na Vacaria. Eu fui diretor de palco do Rodeio Internacional da Vacaria já pela 2ª vez, né? E foi muito interessante, porque o diretor de palco basicamente trabalha com os músicos. Traz os músicos, põe em cena, organiza aquele tempo ali, e pode auxiliar em várias questões ali para que as pessoas estejam melhor amparadas. Não adianta xingar, querer que apure, mas tu não dá condição. Então, é uma ótima iniciativa, pensem nisso, ter um diretor de palco auxilia e muito o desenvolvimento nos concursos, porque tem atrasado muito, né? E a gente, graças a Deus, lá fez um bom trabalho mais uma vez. Enfim, e aí o Valmir ficou ali assistindo. E ele disse assim, mas Reinaldo, olha que bonito, como eles são expressivos, como é agradável de ver. Eu digo assim, e agora então eu vou te dar um segredo. O segredo chama-se música. Ué, como assim música? Eles podem tocar com um acompanhamento mais solto, liberto. Então, assim, ó, a máxima que nós devemos entender é que se dança conforme a música. E se a nossa música está marcializada, com aquele, como eu digo, um acompanhamento de marcha, por exemplo, a cana verde é um exemplo bem, bem prático. O acompanhamento da cana verde é tchan, 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 tchan. Como é que o bailarino vai dançar se não marchando? Olha como é que eles fazem. Tchan, 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 tchan. Tu consegue te expressar com mais leveza, com mais suavidade. Então, esse é o grande segredo. Além deles terem um número maior de danças, por exemplo, nós falamos em Laça com a valsa, mas nós não temos nenhuma valsa. E quantas valsas poderiam estar apresentando? A valsa das cadenas, a valsa da mão trocada, enfim, várias valsas. Nós falamos que a dança do limpa-banco, desde que nós éramos bailarinos lá do baile de CTG, não era de invernada, a gente fala que o vaneirão é o limpa-banco. Quem é que dança o vaneirão? E tem o vaneirão sapateado, tem outro vaneirão. Então, existem danças que poderiam propiciar para que nós tivéssemos uma mobilidade cênica melhor. E essas danças estão nesta obra, estão nesta nova obra do Paixão, e estão numa linda e maravilhosa obra que o Moacir vai nos entregar em breve, que está fazendo com o companheiro Rodrigo Gil. Não é o nosso fronteiriço lá, é um outro, por acaso tem o mesmo nome e sobrenome. Então vai ser um lindo trabalho e nós precisamos enxergar isso. Definitivamente, a música é o que poderá nos aproximar. E nós tirarmos essa ideia de apenas apresentar um número X de danças, podendo ampliar esse leque, né, que tu precise saber 50 danças para ser um bom dançarino. Mas tu pode ter mais do que 25, porque tem. Então, o Paixão falou uma vez, e às vezes a gente se chateia em ouvir isso, eu fui um dos que me chateei na época, 70 danças é a mesmice. Eu não absorvi a grandeza dos 70 danças. Eu pensava na mesmice. O cara está dizendo que a gente só faz a mesmice. Não, eu estava olhando para o lado errado. Era uma questão de prisma. Eu estava vendo a palavra errada. Eu fixei em mesmice. E agora eu consigo, graças a Deus, ampliar 70 danças. Isso é muito mais importante. E ele já nos dizia, ele estava à frente do tempo, centenas de anos. E deixou seguidores competentíssimos, de valor inestimável. Um deles é Moacir Gomes dos Santos. Existem outros, é claro, que são respeitáveis tanto quanto, mas o Moacir está aí e é uma das pessoas que nós devemos tratar com respeito e carinho. E eu tive essa oportunidade. Apresentei isso, mostrei, trouxe, por acaso, de carona o Valmir comigo, da Vacaria até Porto Alegre,
E nesse trajeto, que não é um trajeto tão longo quanto ele é moroso pela estrada, né? Então nós viemos conversando bastante. E eu digo, leva isso em consideração. Quem sabe tu pensa, porque assim, ó, se esta obra existe e ela é uma obra catalogada na Biblioteca Nacional, ela é uma obra, é um registro histórico, as pesquisas estão todas aqui devidamente registradas, as fontes, tudo estão aqui. Então, por que não colocar também, não só esta obra, mas toda vez que alguém apresentar um trabalho, feito um que você tem, Tony, que a gente já falou, já referiu, que é um ótimo trabalho, por que não inserir possibilidades? Eu não quero que passos e compassos das danças gaúchas passem a reger o movimento, as danças. Não, eu quero que ela também esteja lá inserida na bibliografia. Sabe por quê? Tu vai poder usar várias estrofes diferentes em várias danças e ter a oportunidade de conhecer outros temas bailáveis. Conhecer. Quem sabe amanhã as pessoas pedem, vamos colocar uma valsa. Está aqui a valsa. Vamos colocar uma outra dança, um outro shot, um vaneirão. Está aqui. Vamos buscar. É uma oportunidade. Agora, se nós não tivermos, nós ficarmos registrados apenas em uma obra, com 25 danças, aí realmente o saudoso e digníssimo, divino, inteligente Paixão tinha razão, que nós gostamos muito da mesmice. Rinaldo, com certeza as pessoas gostariam de adquirir esse livro, né? Como elas podem fazer para encontrar o livro? Ele está disponível nas bibliotecas, compra diretamente contigo, te manda um WhatsApp, como é que funciona a comercialização desse livro? Bom, como essa obra aqui teve uma forma muito caseira de ser produzida, e graças a Deus, e mais uma vez a respeitabilidade do Moacir, nós tivemos um apoio do Porteira do Rio Grande, lá da Vacaria, né? E foi possível que nós pudéssemos entregar esta obra por conta do apoio que eles nos deram. Tá? Tem aqui os patrocinadores e tal, depois, em outro momento, a gente identifica. Então, cada um de nós ficou com um número X de livros. O Moacir ficou com alguns, eu fiquei com alguns, o próprio Porteira do Rio Grande ficou com alguns. Da minha parte, da minha forma, a gente comercializa assim. Por exemplo, tu me liga, me manda um WhatsApp, tu manda um e-mail, o teu endereço postal, e aí eu vou ali e faço o depósito antes ou depois. Ainda. A gente geralmente trabalha com pessoas que a gente gosta, que respeita e que são honestas e sabem que o trabalho da gente é também sério e honesto, e a gente não está aí desfazendo de ninguém, não é? Então, acredito que todo mundo é sério. Então, manda um endereço. Já fiz isso, já mandei livro para o Paraná, para o Mato Grosso, para Brasília, para qualquer lugar aqui do estado, vários lugares aqui. A pessoa entra em contato comigo, às vezes falava pelo Face, né, pelo Messenger ali, e aí me mandava o endereço, e eu mandava contas, enfim, a gente acerta isso aí, e aí a gente encaminha, porque ele não está em livraria. Ele esteve por bastante tempo com a Fundação Cultural Gaúcha do MTG. Nós entregávamos lá o livro, tínhamos uma parceria ali para comercializar, e eu sei que a Fundação comercializou. Até foi bem interessante a nossa parceria, e nós pudemos oportunizar que a Fundação tivesse um certo retorno, e nós também, né? Mas nós temos agora cada um pouco de livros. O Moacir tem, eu sei, conversei com ele faz pouco tempo, ele tem bastante, eu também tenho, e aí é só entrar em contato conosco e a gente se acerta. Então, vou fazer assim, Rinaldo, eu vou deixar as tuas redes sociais, não vou deixar o teu telefone na descrição desse vídeo, tá? O pessoal que estiver interessado no teu livro vai na descrição do vídeo aqui e vai ver o teu Instagram, vai ver o teu Facebook ali, e aí ele entra em contato contigo pelas redes sociais, mas te avisando que eu já fiz uma página da biblioteca virtual para o Cristiano Silva Barbosa, que é o Cristiano que escreveu o livro de interpretação Arte do Sentir, e é só clicar no botãozinho, fazer um PagSeguro, a pessoa pode pagar virtualmente. Hoje é mais fácil da gente fazer isso. A hora que o amigo precisar, prenda o grito que a gente dá um jeito.
Tá? Não, eu sei, volta e meia tu tenta me ajudar com essa coisa aí, mas eu ainda carrego em mim, assim, um jeito meio arisco Da com a tecnologia. modernidade, como eu chamo. Não, eu estou brincando contigo, a gente sabe disso. É claro que nós temos aqui, né, o livro e a gente quer que as pessoas tenham e tenham usado dessa forma, mas claro que existem muitas formas da gente poder comercializar e vou aceitar essa tua. Depois tu me ensina como é que isso funciona aí, Não, né? perfeito, sim. Chucro. Bom, professor, eu vou lhe agradecer esse tempo, tá? Até para o nosso vídeo não ficar muito longo, para as pessoas assistirem com tranquilidade, embora todo mundo tenha tempo agora. E quem sabe numa outra oportunidade a gente entra mais a fundo conversando sobre danças tradicionais gaúchas, que é o que o povo acaba ansioso para nos ouvir falar, né? Embora venhamos falando muitas vezes, eles gostam muito. E eu sei que o senhor tem um conhecimento vasto na área. Convidando, para não esquecer, amanhã nós teremos uma live, tá? Às 16 horas. Então, tá lá na live, a gente troca uma ideia rápida e à noite a gente tem feito umas reuniões, mas essa reunião eu deixo mais para botar o link e o pessoal procurar. Muito obrigado por Sim. essa oportunidade e deixo para o senhor encerrar a sua fala aí à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de anunciar a todas as pessoas que eu tinha decidido parar com a função de instrutor, né? N motivos que não vêm ao caso. Mas lembrando que este ano, com a graça de Deus, a gente há de completar 50 anos de vida e 35 anos neste meio de atuação, e tendo um carinho muito especial, não só pela pessoa do Juninho, mas com aquele grupo maravilhoso que compõe o DTG Tropeiros do Ouro Negro, resolvemos então estender um pouquinho mais e fazer um trabalho junto com esse pessoal. Eu estou bastante eufórico, às vezes me sinto assim um guri que está tendo a primeira oportunidade de trabalhar. Isso é bom, porque renova a gente, faz com que a gente volte a fazer coisas, pensar uma série de coisas que eu havia deixado de pensar, indumentária, projeto cênico, a forma com que nós vamos apresentar as nossas danças, a proposta a ser apresentada em cena, enfim, é uma infinidade de coisas que o senhor sabe bastante, tem contribuído com muitas pessoas para organizarem os seus trabalhos para que eles venham a ter êxito. Então, o nosso objetivo ali é realmente uma confraternização e uma celebração. É muito importante que saibam. Já ouvi comentários maldosos, tá? E nós não vamos dar ênfase a eles. Graças a Deus, eu estou bem vacinado, me sinto maduro o suficiente para absorver estas coisas simplórias e não levar em consideração. Nós vamos continuar apresentando a cada tempo assim um novo companheiro de trabalho. Nós não vamos trabalhar sozinhos. Nós temos pessoas de grande capacidade artística que estarão associadas a esse projeto. Nós vamos trazer gente de lugares que ninguém imagina, assim, pessoas de alto nível de consagração na dança e na música e na cenografia, enfim. A gente quer apresentar um grande espetáculo com a graça de Deus em Santa Cruz. Porque, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nós queremos que o nosso país se recomponha, que nós consigamos superar todas as dificuldades que estão por vir. As pessoas estão achando que esse é um momento difícil? Não. Esse nós estamos aqui ainda sorrindo, ainda conseguimos sorrir. Daqui a pouco, que Deus o livre, mas pode acontecer, que isso atinja um dos nossos entes queridos ou a nós mesmos, nós não estaremos aqui mais sorrindo. Nós estaremos bem preocupados com isso. Então, que nós façamos, neste momento, a lição de casa, que é ficar em casa, que é respeitar o que está sendo solicitado. As pessoas estão brincando com isso. Eu vejo gente, quando alguém me manda, eu vou avisando para os amigos aí, quando me manda um gracejo com isso, eu nem abro, eu apago na hora. E fico extremamente chateado que alguém consiga fazer graça num momento onde muitas famílias estão se desfazendo, onde estão perdendo suas pilastras, porque os mais velhos são a nossa fonte de respeito e responsabilidade. E aquele que perde esses esteios, perde muito, pode até perder tudo. Então não há graça nenhuma nisso. Então, se com a bênção de Deus nós tivermos juízo
responsabilidade, nós vamos superar. E quando voltarmos, vamos voltar a celebrar. E aí eu estarei com o Tropeiros do Ouro Negro, na companhia do Juninho, de outros tantos amigos que nós vamos anunciando com o passar do tempo. Vem A coisa, ti, vem a coisa ti. boa, hein, professor? Dois Eu não artistas quero, juntos, não, dois não criativos quero, juntos, é bastante eu não quero interessante. Bom, comentar. parabéns por esse projeto aí. Não quero comentar isso agora ainda, gente, num outro momento vai ser um assunto interessante, porque realmente, Tony, eu nem sabia que tinha tanta pessoa gabaritada, que tinha carinho por mim, apreço por mim, e que estava disposto a estar ao meu lado num projeto de trabalho. E primeiro agradecer mais uma vez ao Juninho, tá? Esse menino, ele me lembra muito as coisas que eu fazia, mas o que eu digo para o Juninho eu vou repetir para todos vocês aqui. Eu não tinha um cara com 50 anos para poder me conduzir. E o meu irmãozinho, como eu chamo ele tem. Então, errar, todos nós às vezes erramos por euforia, por entusiasmo, né? Mas a gente erra menos quando tem alguém um pouco mais à frente que já cometeu alguns erros, que possa orientar e auxiliar. Então, vai ser um trabalho muito bom, está sendo prazeroso. Para que tu tenhas uma ideia, hoje nós estamos num projeto de aula IAD, nós estamos nos falando, o grupo está reunido em duplas para fazer pesquisa sobre a dança, expressividade, origem, uma série de coisas interessantes que podem todos fazer, porque nós precisamos ocupar a nossa mente e manter o nosso coração aquecido. E vamos vencer este coronavírus e vamos voltar a celebrar a arte e aquilo que nós mais amamos nessa vida, que são as pessoas da nossa gente, da nossa casa, do nosso povo, para que possamos novamente voltar a sorrir. Então, professor, um grande abraço, tá? Obrigado por essa entrevista. Daqui a pouquinho, não se esqueça, nós estaremos numa live amanhã. Entra nessa live do Instagram para a gente conversar. Um grande abraço para você que está assistindo. Todas as informações das obras, do livro Passos e Compassos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E vai ser todas as redes sociais, professor Rinaldo. Muito obrigado, então, por essa entrevista, professor. E fala aí.